começo da nossa interação foi um super desafio, porque ao chegar no fórum, nós fomos destinados então à vara da família, né, e da infância, e chegando lá nós nos apresentamos para uma senhora. Ela nos recebeu de uma forma não muito amistosa, porque a gente rapidamente declarou que nós estávamos lá justamente para um processo de adoção. Ela veio com um formulário dizendo que bacana que vocês estão aqui, o formulário está aqui, esse formulário deve ser analisado e preenchido por vocês, e vocês, assim que tiverem todos os campos preenchidos, vocês trazem para nós então o formulário para que a gente possa analisar as informações de vocês. Mas a forma não amistosa, o que eu quero registrar é que eles possivelmente estão prontos para receber de uma forma que você não tenha aquela percepção da facilidade, da conquista rápida pelo processo como um todo, da vinda da criança. É meio que algo que vai começando a te impactar ao processo, para mostrar que realmente é algo sério, não chega a ser frio, mas é algo quase que pesado, para que você entenda assim aquele momento de dizer, putz, eu vou vencer esse negócio, tá tudo certo, é o que a gente quer. E essa foi uma das nossas conquistas. A gente saiu de lá com o formulário em mãos, entendeu que não tinha sido algo muito amistoso, mas que nós acreditávamos no nosso sonho, na busca, então, pelo processo completo da adoção. Mas, chegando em casa, começamos a olhar o formulário e a gente viu que era um formulário bastante extenso. E nesse formulário, você preenche praticamente todas as tuas características, coloca todas as tuas informações, inclusive financeiras, de vida, todos os teus olhares do que você faz, do que o seu parceiro, o cônjuge faz. Lembrando que o processo de adoção não necessariamente exige um casal, então você pode estar sozinho para o processo. Então você vai preenchendo as suas informações. Então o que você faz, quanto você recebe e percebe de salário pro labore, você deixa também marcado as suas atividades. E depois vem um descritivo muito interessante das características da criança ou das crianças que você busca adotar. Se você tem preferência por alguma idade, uma cor de pele, cor de olhos, algum desafio de doença tratável ou não. E assim, é um formulário realmente que busca entender o seu momento de vida e aquilo que você quer como solicitação num modelo de criança. E aí para nós foi algo que a gente teve que parar realmente, investir um tempo, porque além das informações você entrega alguns documentos que comprovam item a item do que você está escrevendo. Então aqui a gente teve o capricho bastante grande de o Regis parar os seus afazeres algumas horas, separar os documentos, escrever, nós escrevíamos juntos, mas ele ia atrás das documentações para que nós realmente não tivéssemos desafios depois da entrega do formulário e da ausência de um ou dois documentos. Eu estava trabalhando naquela loucura de trabalhar muito. Nós já estávamos num processo de entender que além da rotina que eu tinha no laboratório, nas minhas práticas processuais, nós queríamos vender a empresa e de uma forma sigilosa a gente trabalhava para isso. Então eu tinha muitos compromissos que não estavam só atrelados ao meu cotidiano na empresa, com as viagens, com as palestras, mas ao mesmo tempo estruturando uma estratégia com a minha irmã e sócia, a Monique, e com o Regis, inclusive, de a gente montar então um momento da adoção, separando toda a documentação e preparando, obviamente, as respostas aos questionamentos do formulário e mais o meu cotidiano em casa, preparando a estratégia da venda do laboratório. Uma das perguntas que nos fazia eram antecedentes criminais. A gente meio que parou, respondeu e depois, obviamente, foi atrás do documento para que comprovasse isso e entregássemos ao fórum também. No formulário, nós precisávamos, então, especificar as características da criança no processo de adoção. Nós queríamos um menino, como no episódio anterior eu tinha tratado aqui com vocês, e a gente escolheu
com a idade de 2 até 4 anos, era o que nós almejávamos. Nós não descrevemos nenhuma solicitação, obviamente, de cor de pele, olho, somente a gente pediu que a doença, se caso tivesse uma doença, que essa doença fosse tratável. Então as características estavam escolhidas, as informações, obviamente, respondidas, registradas, os documentos separados, e aí nós separamos tudo e o casal foi ao fórum. E no fórum chegamos, entregamos o documento, a gente novamente foi recebido com aquele jeitão, e eu fiz uma pergunta. Eu parei e perguntei: quantos meses mais ou menos vocês acham que a gente recebe a criança? E aí eles fizeram a gente parar, literalmente parar, e começaram a nos trazer outras informações que nós nem sabíamos que poderiam existir. Primeiro, que tinha todo um processo depois da entrega do formulário. Nós passaríamos por um processo de entrevistas, nós seríamos visitados em casa, caso eles entendessem, por intermédio dos assistentes sociais e pelo psicólogo, da necessidade de virem até o nosso lar para conhecer um pouco da nossa rotina e a nossa casa, que nós passaríamos por um processo de capacitação, uma semana inteira de capacitação, com outros casais que pretendiam adotar naquele mesmo momento, e depois que obrigatoriamente nós teríamos um momento de espera. E foi referenciado que esse momento poderia ser até de 10, 12 ou se não mais anos. E aí, novamente, quando a gente saiu do fórum, entregou e recebeu essas informações, nós nos deparamos com uma situação muito delicada. Esse tempo. Porque lá atrás nós queríamos ser pais, o Regis com 36 e eu com 40. Nós estávamos nesse momento entregando então as informações, o formulário, e ao mesmo tempo recebendo essa informação de que possivelmente eu seria pai com 50 anos e o Regis com 46. Aí, para nossa surpresa, um olhou para o outro, o desespero meio que aconteceu, e eu rapidamente disse para o Regis, então vamos acelerar a nossa vida profissional, vamos investir mais na profissão, possivelmente o laboratório vai ser vendido, vamos tentar entender se a gente consegue continuar dentro dessa organização, trabalhando fortemente, entregando outras estratégias, e no lado pessoal, vamos treinar mais, vamos ficar mais forte, mais energizado, porque eu seria pai com 50 anos. E a gente não sabe o que é isso, obviamente, né? Eu estava super bem, 40 anos, de saúde super legal, pronto para receber essa criança, e a notícia veio de que seriam mais 10 anos. E uma outra coisa que a gente fez foi olhar para o nosso lar e, de uma certa maneira, dizer: a casa está muito legal que a gente mora, mas quem sabe a gente, para esses 10 anos, a gente vai para um lar um pouco maior, para a gente receber mais pessoas, ter mais conexão, tanto profissional quanto pessoal, com amigos, receber mais família, porque a gente ia ter que aproveitar esses 10 anos de vida, mais 10 anos que nós estaríamos juntos, porém sem a criança. Outra coisa bacana foi justamente olhar para dentro e dizer assim, a gente tinha conversado, o Regis e eu, sobre isso, e eu vi que profissionalmente nesses 10 anos eu poderia, na cabeça, né, poderia aproveitar e acelerar. Então, toda e qualquer palestra que chegava para a gente, o convite, a gente quase que aceitava, a gente analisava o propósito do porquê, né, da palestra, mas a gente correu muito, a gente acabou fazendo bastante benchmarking, a gente dentro da empresa criou outras estratégias, inclusive de chamar mais atenção do Brasil por intermédio de todas as ações qualitativas que nós desenvolvíamos, porque nós tínhamos essa vontade de vender o nosso negócio, e foi isso que realmente aconteceu. Depois nós recebemos em casa um documento que tinha nele o calendário do curso. O curso do Fórum, que prepara então os casais ou os pais adotantes para toda a dinâmica da adoção. E esse curso foi um curso muito bacana, com uma aproximação, com um endosso de profissionais super carinhosos, que estavam ali, além do conhecimento, estavam ali com a tática mesmo de mostrar o que realmente é o processo de uma forma clara,
É uma coisa que nos chamou bastante atenção, que a gente divulga muito para os casais amigos que querem adotar, para as pessoas que nos perguntam. Esse curso, ele nos ensinou a olhar as idades das crianças e todas as atividades e necessidades que as pessoas que adotam, ou obviamente os pais, entregam e se atentam às fases de vida de cada criança. Do 0 aos 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, do 1 ano a 2, do 2 ao 3º ano e assim por diante. E a gente tinha como ideia e estratégia que essa criança tivesse de 2 a 4. E quando a gente começou a escutar as características e as exigências que nós teríamos perante a vinda dessa criança com essa idade, a gente disse, é isso mesmo. No curso, eu lembro assim claramente que nós tínhamos um caderno e os dois se cutucavam em praticamente todos os momentos de coisas que a gente tinha que escrever, desde a estratégia do que falar, como conduzir, a forma da comida, a situação da própria família, a chegada da criança. Uma das passagens que a gente acabou aprendendo, quando a criança chegar, não façam festa, não façam barulho, mas ousem fazer com que essa criança passe alguns dias com vocês, no nosso caso, com os dois, dentro de casa, no espírito e na casa mesmo familiar, para que ela entenda aquele novo momento. E nós seguramos praticamente visitas e tudo mais por quase 2 meses. E depois que a gente começou a receber, foi muito legal porque a gente, lá na frente, quando o Theo chegou, a gente foi justamente costurando isso para ele ter a segurança de que éramos nós os contatos dele, seríamos nós, obviamente, as pessoas que continuariam com ele o processo de educação e a vida e, obviamente, com esse laço da paternidade. Depois da capacitação, nós passamos por um processo de entrevista. Ao mesmo momento que eu estava numa sala, o Regis estava numa outra sala, então estávamos separados. E os 2 entrevistadores me entrevistaram e depois entrevistaram ao Regis com as mesmas perguntas, para tentar entender, e olha que mágico, para tentar entender se as respostas, elas realmente eram complementares, eram semelhantes e tinham as mesmas provocações e os mesmos propósitos. E a primeira pergunta, a pergunta mais valiosa do processo, que foi uma das perguntas e respostas matadoras, acredito, foi justamente o entender do porquê da adoção. Então eles nos perguntaram, entraram na sala e perguntaram por que da adoção. E os 2 responderam a mesma coisa. O nosso grande sonho é ser pai. Regis disse, eu quero ser pai, e o Omar, eu disse, eu quero ser pai. E isso foi muito legal, porque o ato não é um ato de caridade. Não é um momento e uma estratégia de você sentar e dizer eu quero adotar porque eu quero ajudar na constituição de um mundo melhor, no desenvolvimento de um ser humano, mas eu estou ali porque eu quero efetivamente ser pai. Quero ter mais um filho ou quero ser pai pela primeira vez, mas essa é a resposta que os inspira a continuar, inclusive, no processo de entrevista. Depois da entrevista, bye bye, um tchauzão nos deram e uma cortina se fecha e você fica sem saber, porque nem eles sabem, o momento do próximo encontro, da próxima interação. No nosso caso, eles não visitaram a nossa casa antes da chegada do Theo, que isso poderia ter acontecido. Mas essa cortina se fecha porque o próximo momento é o momento em que o fórum faz todo o encontro de uma criança com as características que você procurou, com, obviamente, os pais ou o pai que está também solicitando. Então faz esse match, esse cruzamento. E aí nós recebemos uma carta nessa cortina fechada, nesse momento, foram alguns meses, não muitos. A gente recebe uma carta que na carta a gente começa a entender que a partir dali a gente, para frente, o nosso caso contemplava de 8 a 10 anos à espera. Mas não foi isso que aconteceu. Mas voltando um pouco nessa carta recebida, quando a gente leu, um olhou para o outro e disse, é isso mesmo, o nosso caso são os 10 anos, tudo aquilo que a gente já tinha planejado de trabalhar mais,
de palestrar mais, de nos inspirar a esta locomotiva profissional, de olhar para dentro de casa e criar um movimento, inclusive de troca de lar, de ambiente, né, de casa, efetivamente, de estrutura, a gente disse, é isso mesmo, nós seguiremos. E estava tudo ok. Até que uma outra situação aconteceu que foi muito legal e que a gente vai contar para vocês no próximo episódio. E quando eu vi a mensagem que era o fórum, as pernas começaram já a tremer, e aí acabou o curso para mim, e eu saí correndo da sala e fui ligar para o fórum, e a assistente social e a psicóloga estavam do outro lado da linha, falando que queriam conversar conosco. Não falou que o nosso filho tinha chegado, não falou nada, só falou que tinha uma criança para apresentar para a gente e queria conversar conosco.